Criar hábitos para fugir do pânico. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Baseio-me também num artigo que está lá no meu site, abarcapsicólogo.com.br. E ali a gente trabalha como que hábitos que a gente vai criando pode nos levar à ansiedade e também a um transtorno de pânico. E é muito comum as pessoas em crise de pânico. No artigo eu coloco lá que até cardiologistas narram que no atendimento de pais que têm essas ansiedades que vêm associado com pânico e dos seus próprios filhos, principalmente adolescentes, com este mecanismo já acontecendo. Este artigo eu fiz no início de 2017, ele é muito bem visitado, que foi quando o estado do Espírito Santo, onde eu moro, passou por aquela crise da polícia militar, onde houve a greve e no final das contas quase 300 homicídios, muito crime acontecendo, roubos e as pessoas confinadas em casa e muitos filmes apareciam nas redes sociais e as pessoas iam compartilhando. Então, a partir deste cenário, hoje não é diferente. Nós estamos em 2021, 2022, né? E a violência, ela está no ar. Se a gente pega as redes sociais e assiste a tudo que nos vem de violência, e nós, seres humanos, nós temos na nossa história da humanidade uma tendência de nos fixarmos a coisas traumáticas, a crueldades. Nós somos uma espécie que evolui a partir da crueldade, a partir do extermínio de outros grupos, de grupos contra grupos e assim por diante. Então essa tendência de divulgarmos e de nos atrairmos por notícia ruim, catastróficas e também de violência de humano contra o ser humano, é uma tendência que as redes sociais elas sobrevivem disso. Tanto é que os blogs, os sites, os Instagrams que mais têm visualização são os que noticiam coisas ruins. E se você mantém essa estrutura de propagar e de ficar assistindo continuadamente, repetidamente, esse tipo de cenário de violência, a tendência é de você desenvolver ansiedade e na ansiedade você desenvolver também o transtorno de pânico, porque aí você perde o controle sobre a fantasia que você mesmo cria e que você mesmo sustenta através das redes sociais. O alerta que dou é que as redes sociais, esse telejornalismo de consumo, este jornal sem comprometimento ético, ele leva para o consumo a partir da desgraça. A desgraça, a violência gera em nós vazios internos. Nós vamos ficando com uma necessidade de preencher esses vazios gerados pela angústia, pela depressão, pela ansiedade que o cenário de violência nos acomete, o medo de que essa violência nos pegue em casa ou quando a gente está na rua, faz com que a gente comece a gastar mais. Então, a mente ansiosa, angustiada, depressiva e com sintomas também de pânico pode gerar uma necessidade de consumo maior. Por isso, então, que esta violência produzida, ela faz parte de uma sociedade que incita constantemente a gente a gastar mais. Por isso que os hábitos precisam ser revistos na perspectiva da construção de uma mente saudável, onde você possa lidar com a sua ansiedade sem o consumo, sem preencher com objetos que falsamente vão achar ou vão lhe dar a sensação de que você está sendo satisfeito. Então fique atento nessa demanda. Aqui então eu vou pontuar 4 dicas importantes, 4 cuidados para que você crie hábitos para fugir do pânico, da ansiedade. Então, buscar fontes de notícias, de jornalismo idôneo, ético, fontes seguras, que você sabe que tem seriedade naquela informação. Isso você vai achar em jornais alternativos online, em alguns jornais também televisivos que são sérios e alguns jornais de circulação nacional. Também
é interessante eliminar filmes e cenas violentas no seu cotidiano, que são frequentes e de formas repetitivas, contínuas. Por exemplo, o processo de filmes em séries, né? O processo de você repetir sempre mesmo filmes para as crianças em casa. E aquele ambiente onde não tem nenhum controle sobre o que se assiste e o que se vê nas redes sociais ou na televisão. E sempre com uma conotação pejorativa, violenta, que faz com que o coletivo da família fique sem paz, sem perspectiva de harmonização. Uma outra dica que eu dou é diminuir o tempo nas redes sociais a nível de família. Criar hábitos coletivos sem a internet, sem o smartphone, sem a televisão. Fazer a convivência com as crianças, os adolescentes e os adultos dentro de casa. Algumas famílias estão pontuando momentos de se ter acesso às redes e momentos de se desligar. Uma hora antes de dormir, de você poder desligar, desconectar de tudo, não assistir nada antes de dormir. E também colocar horários para se fazer essas atividades de redes sociais e de televisão. Cuidado para não expor as crianças também em notícias ruins. Nem tudo que se passa na TV a criança pode assistir. Então, uma outra dica é controlar também o que as crianças e adolescentes assistem a partir da classificação indicativa, que sempre aparece ali na programação. Como as redes sociais não têm esse critério ainda de controle, você tem que saber o que está sendo visto lá. Tem muitas crianças acessando youtubers, stand-up, que são depreciativos, que fazem humor desqualificando o outro. E isso também gera uma ansiedade na criança e uma falta de limite e de respeito humano. E uma última indicação é de criar um ambiente onde a conversa, o diálogo seja promotora da paz, evitando palavrões, evitando xingamentos e criando ambiências de vínculos afetivos dentro de casa, para que você possa se contrapor a essa cultura da morte, a essa cultura da violência, produtora do pânico. Então aí segue essas dicas para que você possa criar hábitos para fugir do pânico, porque a hora que você adquire um transtorno do pânico, curar esse transtorno não é dos mais fáceis não, porque a compulsão e o medo que se tem abrupto de uma hora para outra, quando acomete o adulto ou a criança, realmente é muito cruel e é uma sensação muito desagradável de ser pontuada. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção deste tema de hoje. E vai lá no YouTube e vai lá no meu site abarcapsicólogo.com.br que você vai ler com mais detalhe esse artigo que está lá, tá bom? Um abraço!